Sejam bem-vindos, nação. Um excelente sábado para todos e vamos aqui agora com mais um vídeo no canal trazer essas últimas informações dessa preparação do Flamengo para jogar neste domingo diante da equipe do Atlético Paranaense lá em Curitiba. Flamengo que vai ter vários desfalques importantes para essa partida. Além disso, ainda essa repercussão da eliminação do Flamengo na Copa do Brasil diante da equipe do Vitória. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos com o vídeo. Também no domingo, mas a partir das 7h30 da noite, o Flamengo vai até a Arena da Baixada, em Curitiba, enfrentar a equipe do Atlético Paranaense. Uma vitória é considerada fundamental, principalmente depois da eliminação na Copa do Brasil. Para esse duelo, o técnico Leonardo Jardim tem desfalques certos. Paquetá segue fora por uma lesão, enquanto o Jorginho e Everton Araújo estão suspensos. Eric Pulgar é dúvida, assim como Plata, que sentiu dores no joelho e não atuou diante do Vitória na última quinta-feira. O nosso objetivo de manter as três competições em aberto era importante. Neste momento acabamos por perder e aumenta a nossa pressão para tentarmos e conquistar as outras duas competições, mas a responsabilidade é a mesma. Dentro do grupo nós tínhamos essa responsabilidade já de estar nas três competições, por isso eu disse na análise do jogo. A atitude não faltou, os jogadores lutaram, tentaram fazer o seu melhor. Ele falhou nas coisas que o Flamengo vem falhando nos últimos 2 anos, que é a efetividade na frente do gol. Se o Flamengo tivesse feito, das 47 finalizações nos 2 confrontos, tivesse feito 1/3 disso, 1/4 disso, o Flamengo não passaria aperto contra o Vitória. Mas não, o Flamengo não fez, o Vitória foi competente e passou. Para falar dessa decepção, dessa eliminação do Flamengo, vou inverter o jeito que você fez e vou começar falando do Vitória. Sim. O Vitória teve tudo, na minha visão, que se espera de um time com mais qualidade, mais investimento, um campeoníssimo como é o Flamengo. Ele marcou muito, se entregou do início ao fim. O Flamengo nem sempre fez isso. Vamos colocar mérito no golaço do Eric, mas ele teve espaço para olhar, sim, ajeitar, chutar e ninguém chegou junto dele, né? E um gol no início era tudo que o planejamento do Jair Ventura queria, né? Então eles tiveram muita entrega, muita marcação, tiveram efetividade, fizeram um golaço, tiveram efetividade numa jogada de bola aérea, numa jogada ensaiada, na verdade. Tiveram um goleiro que pegou muito, por exemplo, o Rossi, na minha visão, falha feio no, sim, segundo gol. O gol que o Vitória teve o mérito, que foi escanteio curto, o Rossi saiu mal do gol. O Arcanjo, não me lembro dele ter tido alguma falha no jogo, ao contrário, pegou umas 3 ou 4 bolas difíceis, enfim. O Vitória... Nos 2 confrontos, o Arcanjo foi muito bem. E além de tudo, teve algo que o Flamengo sempre tem e o Vitória teve muito ontem e tem sempre. Uma torcida que empurrou, que ajudou, que fez uma festa maravilhosa o jogo inteiro e, obviamente, depois quando o jogo terminou. Eu já tive a oportunidade de estar algumas vezes, de cobrir jogos, de trabalhar lá no Barradão e realmente é uma torcida que empurra. Quando o time ajuda, melhor ainda, né? Nem sempre a torcida vai conseguir fazer, né? Mas ontem, com o time fazendo tudo o que se esperava, sim, foi linda a festa da torcida. Posso até trazer uma experiência pessoal, Abel, porque eu também já trabalhei muito no Barradão, mas já fui na arquibancada. Assisti um jogo na torcida do Vitória. Então, e é diferente, amigo. É uma torcida diferente. Bom, eu já fiz uma análise do Flamengo misturando com o Vitória, mas o Flamengo foi uma enorme decepção. É óbvio que ele teve muitas finalizações, você já teve quantas foram? 26 ontem? Ontem 26. Mas a gente sabe que o futebol é um jogo de eficiência. Não adianta você criar um monte de chance e não colocar a bola para dentro. E realmente o Flamengo deixou muito a desejar, deixou a desejar também na marcação. Foi muito abaixo o Flamengo, uma atuação ruim, muito abaixo de um time que tem o que tem. Tem a qualidade, tem o elenco, tem tudo que tem. E essa festa bonita aí dos jogadores, ao lado dos seus torcedores lá no Barradão, merecidíssima, e temos que exaltar também o técnico Jair Ventura, que não só agora no Vitória, mas já vem fazendo bons trabalhos. O trabalho dele no Vitória é espetacular. No Campeonato Brasileiro também, sim, mais do que se esperava até, inclusive no último final de semana, com uma boa atuação jogando fora de casa contra o Fluminense. A gente estava falando do Fluminense até agora há pouco, sim, ele quase ganhou do Fluminense no Maracanã. Então, a gente tem que elogiar sempre o Jair Ventura, que faz um trabalho muito bom.
E alguns jogadores, né? Só pra gente... A gente falou do Arcanjo, mas o Eric, que fez um golaço. Ele fez gol nos 2 jogos, né? O Eric faz gols nos 2 jogos. 2 belos gols, um no Maracanã e um no Barradão. O Baralhas, se eu esquecer de alguém, me ajudem aqui. O Baralhas, que é sempre um jogador 2 gols muito do Eric, bom que a gente ali tá mostrando. No meio de campo. O Zé Vitor, um jogo... Baralhas, que é aquele cara que distribui as cartas no meio de campo. Pronto. Agora eu gostei. Tava demorando. O Zé Vitor, ali com muita classe, jogando no meio de campo e depois virando um terceiro zagueiro durante o jogo. Então, coletivamente e também individualmente, com alguns destaques, o Vitória mereceu demais eliminar o Flamengo e passar para a próxima fase da Copa do Brasil. Belíssima classificação do Vitória, está em 10º colocado também no Campeonato Brasileiro, tem 19 pontos. No bom trabalho do Jair Ventura, que aí parecia um torcedor em campo também, né? No final do jogo tava xingando, gritando, extravasando. Que ele faz depois do Você gostou da dancinha? Eu não sei imitar, é maravilhoso. Foi bom, achei bom. Achei que você tem um molho. Às vezes ele faz no gol isso, quando tem Sim. Gol. Ontem ele fez depois do jogo, no meio da festa. Eu diria para Abel levantar e fazer isso ali na frente, mas eu acho melhor não. Não, melhor não. Não, mas ele já entregou o molho ali. Já foi suficiente. Quem viu. Agora, claro, a gente olha para esse rubro-negro agora voltado para o Campeonato Brasileiro, vocês mesmos já... O rubro-negro carioca, bem pontuado. Nossa, rubro-negro. É verdade, o carioca. Porque o Flamengo tava muito desenhado, isso fica muito claro para a diretoria e a gente tem essa apuração também dos nossos repórteres. A Copa do Brasil era a terceira frente do Flamengo na temporada, mas mesmo assim, ontem a gente imaginava até um time com mais reservas do que de fato o Léo Jardim coloca em campo. Só tem 4 reservas ontem, se a gente considerar o time que ele tem usado no Campeonato Brasileiro, e de fato foram alguns muito criticados. Por exemplo, o Alexandro, que é um titular, nem é um desses 4 reservas, um titular do time, ontem foi muito criticado pelo torcedor, até na nossa avaliação, nas notas do GE. Globo, teve uma nota muito baixa, acho que tem até aqui, ó. A nota nossa foi 3, e do público 1,5. Nossa. O torcedor, então, tava na bronca com o Alexandro. Ainda mais para um jogador de seleção brasileira. Exato. Pode ser o titular da seleção brasileira daqui a um mês. E a gente tá imaginando convocado segunda-feira. A gente tinha como reservas ontem, só para lembrar, porque eu falei dos 4, né? O Emerson Royal, que tem sido também mais utilizado na Libertadores. Estou considerando reserva porque não são os que jogam o Campeonato Brasileiro, tá? Mas é porque, se eu disser que o Danilo é um jogador reserva, a gente tinha no ataque, por exemplo, o Luiz Araújo e o Bruno Henrique. São jogadores que no Brasileirão tem outros à frente. E ontem começaram essa partida. Então o Flamengo jogou com o time para conseguir a classificação, embora essa não seja a prioridade. Agora vai ter que olhar de fato mesmo só para o Campeonato Brasileiro e para a Libertadores. E aí, de certa forma, até recuperar a confiança desses jogadores. O Alexandre fez uma partida muito ruim ontem. E o Flamengo tem um jogo importante contra o Atlético Paranaense nesse final de semana. Importante com 3 jogadores, vamos lembrar, né? É Flamengo e Atlético Paranaense, e o jogo seguinte é contra o Palmeiras. Então o Flamengo tem 3 jogadores pendurados que são, se não me engano, eu posso até ver aqui, porque eu acho que o Léo Pereira é um deles. Léo Pereira, Varela e tem mais um jogador, porque eu tô lembrando porque o Thiago Lima, o Noel, ele mandou uma mensagem aqui fazendo uma matéria pedindo minha opinião. Varela, Léo Pereira e Samuel Lino. Perfeito. Da mesma maneira como, por exemplo, no jogo de ontem contra o Vitória, esse número de jogadores reservas, entre aspas, não foi maior porque, por exemplo, o Jorginho e Everton Araújo estão suspensos do jogo contra o Paranaense no fim de semana pelo Brasileiro, então jogariam ontem. Jorginho quem? Jorginho e o Everton Araújo. Suspensos. E aí ontem foram titulares. Mas assim, o Flamengo, a gente fala... É mérito do Flamengo, ele tem um lastro de elenco absurdo. Os jogadores, eles estão lá para serem jogadores titulares independente da disputa por posição. Então você tem, por exemplo, vou só citar um exemplo, Varela e Emerson Royal, que para mim é muito definido que o Varela é o titular. O Emerson Royal tem total condição, se o Varela não estiver à disposição, de assumir a lateral direita do Flamengo, por mais que seja questionado. A jogada dele no gol da vitória contra o Grêmio, no final de semana, quer dizer, ele que cruza a bola. Então, ele é questionado por parte da torcida, mas ainda assim ele tem condição, era um jogador que, com convocação por seleção brasileira, o Flamengo tem um lastro de elenco muito grande para que esses jogadores eles consigam entrar em campo. Dito isso, o Leonardo Jardim não é um cara que mexe em muitas posições de um jogo para o outro. Ele não muda 8 jogadores de um jogo para o outro. Ele muda 3, 4, poupa 3 aqui, poupa 4 ali. Então, o Flamengo que entra em campo ontem contra o Vitória foi o Flamengo que o Leonardo Jardim entendeu que era um Flamengo
competente para voltar com a classificação. O Vitória foi mais competente e ficou com a vaga. Outro jogador, você lembrou, destacou o Alexandro, né? E a gente falava que estará na Copa do Mundo, claro. Mas outro jogador que certamente estará na Copa do Mundo, que ontem foi muito abaixo, na minha visão, também é o Carrascal, que tem uma enorme responsabilidade de substituir o Arrascaeta, né? Muitas vezes já substituiu ou jogou ao lado do Arrascaeta e muito bem, mas ontem também muito abaixo. Não sei se você concorda, né? Então a gente analisou o Flamengo falando coletivamente, como um todo, da mesma forma que elogiamos o Vitória coletivamente, alguns destaques individuais, e o Flamengo coletivamente ruim, e também individualmente, Alexandre, Luiz Araújo, Carrascal, muito abaixo. E agora? Pedro entrou, teve uma chance. Normalmente ele é efetivo naquela chance. E ele chutou fraco em cima do goleiro e tal. Mas você vai falar, tá exigindo demais. Esses jogadores você tem que exigir demais. Claro. É um jogador que está na disputa para ir para a Copa do Mundo. É um grande jogador. Você só vai exigir demais de quem tem qualidade, não é? Sim. Contra o Atlético Paranaense, o Pedro deve ser um dos titulares do time. Ontem entrou no decorrer da partida, mas foi o Bruno Henrique, o titular do Flamengo. Flamengo e Atlético Paranaense. Bom, temos aí, olha, as últimas campanhas do Flamengo na Copa do Brasil. Em 21, semifinal, 22 foi campeão, 23 vice, 24 campeão, 2025 oitavas e agora em 2026 ficou na quinta fase. A segunda vez na história que não vai para as oitavas em 2016 e 2026, mas é a pior participação da história porque só jogou essas duas partidas, né? Porque entrou nesta quinta fase. É realmente uma zebra muito grande, com o elenco que o Flamengo tem, todo mundo espera que chegue até partes mais agudas dos campeonatos, mas não deu. E o Vitória foi muito bem, com uma super estratégia do Jair Ventura, fez o que precisava ser feito e ok. Mas é claro que é algo para se falar, é algo que começa a ficar aquele burburinho, André. Claro. Como é que você viu esse momento do Flamengo? E você acha que isso pode gerar uma crise maior? Bom, a gente não pode deixar de falar que o Vitória mereceu se classificar e seguir na Copa do Brasil, né? Pelo que fez nos 2 jogos. Enfrentou o Flamengo de uma maneira que eu entendo ser a única que um time como o Vitória, com os jogadores e as características que o Vitória tem, poderia enfrentar um time com os jogadores e as características do Flamengo. A distância técnica é muito grande, a distância econômica é absolutamente gigantesca e esse é um resultado que o futebol de vez em quando nos mostra, principalmente em competições como essa. Acontece isso, né? Não é só por causa do espírito da Copa do Brasil, porque nós estamos falando de 2 times da Série A do Campeonato Brasileiro que se encontram sempre. Não faz muito tempo o Flamengo ganhou de 8 do Vitória. Era um outro período, né? Nos 2 times, mas não faz tanto tempo assim. E não, você pode até dizer, não é o normal o Flamengo ser eliminado por uma equipe como o Vitória, independentemente de ser nessa fase da Copa do Brasil ou mais para frente, não é o normal. Quando isso acontece, é uma conjunção de fatores, entre eles uma excelente performance da equipe que não deveria se classificar e se classificou, porque ela não recebeu absolutamente nada de presente. O Vitória construiu essa classificação da forma que ele podia, e com muito esforço. A festa ontem, quando o jogo terminou, é perfeitamente compatível com o tamanho do feito que o Vitória conseguiu e, consequentemente, a alegria que ele proporcionou à sua torcida, em especial aos que estavam no estádio nesse jogo de volta. Isso colocado, então, aplaudindo muito e respeitando ao máximo os esforços que o Vitória fez e o grande mérito na eliminação do Flamengo, o Flamengo não pode se apresentar futebolisticamente da maneira que fez, em especial no jogo de ontem. E aí é uma questão de nível que uma equipe precisa honrar, manter. Outro dia, o Flamengo fez um ótimo jogo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro e nós comentamos aqui. Frases do tipo, quando realmente o Flamengo encaixa dessa maneira, seus jogadores conseguem se entrosar e quase todos jogarem num nível determinado, que é o que caracteriza o time do Flamengo tecnicamente, é muito difícil uma equipe derrotá-lo. Quase 70% de posse no estádio do Grêmio, um jogo que não era para terminar só 1-0, e futebol tem isso também. Mas isso foi a semana passada. Mas a escalação foi diferente ontem, eram 4 reservas ontem.
talvez imaginassem que até mais mexidas o Leonardo Jardim ia fazer. Isso não faz parte do hábito dele, né? É um treinador que nem sempre repete titulares, mas quando mexe, ele mexe pouco, ele faz poucas alterações. Por quê? Porque ele busca uma coesão do desempenho, o entrosamento, os jogadores que vão cada vez mais se acostumando a atuar juntos e com isso conseguem sustentar um bom nível de competição. Não foi o que aconteceu, muito ao contrário. O Flamengo teve, por parte de algumas peças individuais muito talentosas e capazes, uma noite fraca, uma noite muito aquém do que deveria. E quando isso acontece em competições como a Copa do Brasil, especialmente na casa do adversário, o ambiente vai mudando, o torcedor vai aumentando a temperatura, ele passa a acreditar, os jogadores em campo também. E o futebol é muito um esporte que essas ondas tomam conta dos jogos, né? Dá para perceber que foi isso que aconteceu ontem com o Vitória. E o Flamengo permitiu que uma equipe capaz, preparada para o momento, o eliminasse precocemente da Copa do Brasil. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Vitória, sobre a força do Vitória, sobre a força também do Barradão, Breler, mas eu queria a tua opinião sobre essa eliminação tão precoce do Flamengo, o impacto, né, dessa eliminação e mais uma vez um Flamengo que vai esbarrando nessa falta de eficiência mesmo. Não é a primeira vez que isso acontece, porque jogou muito bem contra o Grêmio, por exemplo, mas foi 1-0 a partida, né? Sim. Então existe uma falta de eficiência. E, mas colocou 4 jogadores reservas. Mas é o melhor elenco do Brasil. Então é para que esses jogadores reservas ele também entrem e consigam manter o que o Flamengo, o titular, consegue entregar. Sem dúvida, Marcela. E o torcedor rubro-negro pode até argumentar que o Flamengo deu azar de pegar o Vitória, o adversário mais forte dessa fase, né? Para times como o Flamengo, mas ainda assim o Flamengo era favorito, o Flamengo tinha condições de passar, não digo com sobra, não digo atropelando, mas há uma distância técnica entre as equipes considerável que o Flamengo não soube aproveitar e, claro, não tirando os méritos do Vitória, grande jogo no Maracanã, poderia até ter saído com um resultado melhor, não fossem os erros de arbitragem, novamente uma boa postura e boa atuação no Barradão, onde um Flamengo não perdia havia 13 anos. Então isso também mostra até mesmo a dificuldade do Vitória de enfrentar o Flamengo, sobretudo na última década, mas foi um Flamengo que conseguiu até ter fluência de jogo. Nesse aspecto, a proposta de jogo do Flamengo também consegue fluir, apesar das dificuldades impostas pelo Vitória, e, sobretudo, na parte defensiva, né, recuando, jogando com bloco baixo, mas o Flamengo tem mais posse de bola do que teve contra o Grêmio, embora não tenha tido mais passes, mas foi um jogo de mais de 70% de posse. Tem mais finalizações também, foram 26, contra o Grêmio foram 20, mas novamente pecando em erros técnicos, pecando até mesmo em momento de decisão, de um passe, de um refinamento melhor das jogadas. O Pedro, por exemplo, tem uma bola para fazer um gol no final e acaba praticamente recuando para o Lucas Arcanjo, que acaba se consagrando no jogo. Então, os erros do Flamengo fizeram com que o time fosse eliminado, pagou caro por isso. E você fala da contundência, Marcela, é algo importante, porque não foi só contra o Vitória, não foi só contra o Grêmio, contra o Vasco também aconteceu no primeiro tempo, em que o Flamengo é muito superior e não consegue matar o jogo. E é uma crítica justa da torcida da época do Filipe Luiz, da reta final da passagem, que era aquele time dominante, que tinha o controle dos jogos, mas não conseguia também ser contundente no ataque, e isso pesa muito, né? Quando você tem jogadores que estão em baixa, e aí eu falo de Bruno Henrique, eu falo de Luiz Araújo, que ontem novamente foi mal, de Samuel Lino, jogadores que não conseguem ter esse poder de decisão, é claro que vai pesar mesmo com o time tendo esses números que o Flamengo teve, porque o torcedor que olha só para a estatística vai falar, poxa, mas não, a gente jogou parecido com o Grêmio, mas o resultado, né, o visual foi tão diferente. Foi porque o Flamengo pecou muito no aspecto técnico e aí, de certa forma, eu vou por um caminho menos de terra arrasada, de vexame, não tem nada disso, por mais que seja doloroso para o torcedor do Flamengo cair tão precocemente na Copa do Brasil, continuar e o Flamengo ter de provar que, assim como aquele jogo contra o Red Bull Bragantino, um 3-0, em que o Flamengo praticamente não viu a cor da bola, o Pulgar expulso,
a eliminação foi um acidente de percurso. E o Leonardo Jardim já provou isso, que ele consegue dar a volta por cima, os jogadores já provaram isso. O Flamengo perdeu uma sequência de 10 jogos de invencibilidade, então acredito que há como seguir o trabalho, até porque o jogo não foi de ausência do Flamengo, mas sim de ausência de figuras que pudessem decidir e também de estar numa noite melhor, sobretudo na finalização. Pois é, o próprio Leonardo Jardim também numa noite complicada, né? E as mexidas não foram boas e aí a pressão ele leva para si e para o Campeonato Brasileiro também, porque em breve tem um encontro com o Palmeiras e isso vai ficar muito na cabeça do torcedor, né? O que é que vai entregar na partida contra o Palmeiras? E vai ser ainda antes da parada para a Copa do Mundo, ainda fica com isso, para esse tempo todo parado sem futebol. Vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do Flamengo no domingo, às 19h30, contra a equipe do Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada. Estou trazendo a classificação do Campeonato Brasileiro antes de iniciar a rodada. O Flamengo é o vice-líder da competição, 14 jogos, 30 pontos, 4 pontos atrás da equipe do Palmeiras. Lembrando, o Flamengo tem um jogo a menos em relação ao rival. Já a equipe do Atlético Paranaense, o adversário deste final de semana, é o 5º colocado da competição, 15 jogos, somou 23 pontos. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Atlético Paranaense, e aí está o Campeonato Brasileiro e também a Copa do Brasil. Desses últimos 5 jogos são 3 empates, 1 vitória e somente 1 derrota desses últimos 5 jogos. Vem numa sequência de 3 jogos consecutivos sem saber o que é uma vitória. Além disso, o último jogo que eles fizeram neste meio de semana foi pela Copa do Brasil, jogando fora de casa contra a equipe do Atlético Goianiense. Empataram 0-0, como também havia empatado o primeiro jogo, também por 0-0. Acabou se classificando nos pênaltis, vencendo pelo placar de 4-1. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos entre o Flamengo e a equipe do Atlético Paranaense. Desses últimos 5 jogos são 3 vitórias do Mengão, 1 do Atlético e 1 empate. O último jogo que eles fizeram foi na temporada de 2024, jogando no Maracanã. O Flamengo venceu o Atlético Paranaense pelo placar de 1-0. Enfim, jogo importantíssimo aí para o Flamengo, que precisa dar uma resposta, principalmente após essa eliminação precoce na Copa do Brasil diante da equipe do Vitória. E agora o Campeonato Brasileiro e a Libertadores virou mais do que obrigação para o Flamengo conquistar nesse segundo semestre, onde vai ter um calendário um pouco mais acessível. Não dá para ter desculpa, principalmente nesse segundo semestre, até porque também vai ter possivelmente nessa janela do meio do ano algumas saídas de alguns jogadores e com certeza, possivelmente chegarão novos reforços. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, nação!